Vizinho irritante. Eu morava em um prédio pequeno no centro da cidade. Um dos motivos para eu ter me mudado era a má vizinhança, principalmente esse cara que morava no apartamento em cima do meu. Era um sujeito esquisito, bem reservado. Mas, quase sempre, por volta da meia-noite, começava um barulho estranho que me deixava muito irritado. Para ser justo, não era um barulho alto, mas eu tenho sono muito leve. Então era difícil conseguir dormir com aqueles barulhinhos de batidas que não paravam. Parecia que alguém estava andando de salto alto, mas com passos leves. Como se a pessoa que estivesse fazendo barulho estivesse tentando ser o mais silenciosa possível. Depois de alguns dias, comecei a notar que o padrão era sempre o mesmo, como uma gravação que tocava sem parar, com alguns intervalos. E isso continuou acontecendo por boa parte daquele ano. Sempre a mesma sequência de batidas, gravadas lentamente na minha cabeça, às vezes por horas e horas durante a noite. Foi só vários anos depois, enquanto ajudava minha filha com o dever de casa, que aprendi um pouco sobre código Morse. Ela bateu com os nós dos dedos na mesa e um arrepio percorreu minha espinha quando reconheci o padrão daquelas batidas. Quando perguntei o que aquilo significava, minha filha riu. É o mais fácil de todos, papai. É para pedir socorro. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Jaqueline, eu sou aqui de São Paulo. Eu vou contar, um dos relatos que aconteceu comigo. Hoje eu tenho 31 anos, mas desde pequena eu vejo coisas, eu aprecio e tenho muita sensibilidade em ver, em sentir, em saber, quando o ambiente é carregado ou não. O que me fez contar esse relato hoje é alguma das histórias que eu escutei no podcast e que ali eu acabei, me identificando e vindo contar um pouco do meu relato. Então tá, eu sou casada desde 2012 e quando eu casei, eu vim morar em um apartamento próximo à casa da minha mãe, porque eu tinha um bebezinho e ela iria ficar com o meu filho. Então, eu aluguei esse apartamento próximo da casa dela. Fiquei lá durante 2 anos da minha vida e foram os 2 piores anos da minha vida nesse apartamento. Em um dia, como de costume, o meu esposo saiu para trabalhar. Isso era por volta de umas 6 horas da manhã. Ele veio, como sempre, como de costume, me deu um beijo, me deu tchau, falou que estava indo trabalhar e pegou o nosso bebê, que na época deveria ter uns 6 meses e colocou na cama junto comigo, porque isso era de costume entre nós. E aí ele foi e saiu, fechou a porta, apagou a luz e eu voltei a dormir. Nisso que eu voltei a dormir, parecia uma paralisia do sono, mas foi um fato bem real, assim, como se eu estivesse presenciando, Até hoje, quando eu lembro e eu falo disso, me dá muito calafrio, me dá muita ansiedade. Eu ouvi voltar, Eu ouvi a porta abrir, ele voltar e ele assim mesmo, tá? Ele, totalmente ele. E ele entrava no quarto e eu falava pra ele, Você não vai trabalhar? O que aconteceu? Ele falava pra mim, não, eu voltei e vou ficar aqui com você. Nisso ele deitava na cama comigo e ele começava a passar a mão em mim. E aí eu falava pra ele, não, respeita o nosso filho tá aqui na cama. E aí ele falava, não, eu tô com muita saudade sua, eu quero você. E eu falava, não. E aí, nisso, eu falava assim, você não é meu marido não é assim. Mas acordada, tipo, isso real, sabe? Me dá muito calafrio quando eu lembro dessa história. E aí eu falava, não, você não é meu marido. Não, cadê meu marido? Você não é meu marido. Nisso que eu falava que ele não era meu marido, ele levantava da cama
e falava: realmente, eu não sou seu marido. E nisso eu começava a orar, né, a pedir pra Deus me libertar daquilo, porque o que eu tava presenciando, o que eu tava vendo, queria gritar, eu queria falar, eu não conseguia, eu tava totalmente paralisada. A única forma que eu tinha era de repreender aquilo em mente, né, de orar a Deus, clamar o Salmo 91. E nisso que eu começava a clamar o Salmo, ele pegava meu filho e abraçava meu filho. Ele falava: eu vou levar ele agora. E dali eu criei uma força assim dentro de mim que era como, sabe, de uma leoa mesmo. Eu consegui me movimentar, peguei o meu filho, abracei ele e eu consegui sair daquele êxtase. E nisso que quando eu consegui sair, a luz estava apagada, não tinha ninguém no meu quarto, não tinha ninguém na casa. Eu levantei, né, meio que assustada, fui verificar a porta estava fechada. E depois eu liguei para meu esposo, ele não tinha voltado e ele tinha chegado no serviço normal. Isso foi uma das histórias, né, que aconteceu comigo. Um segundo episódio também, né, que aconteceu comigo nesse apartamento, foi um dia eu ter chego do meu serviço e a porta do meu quarto está trancada. E aí eu liguei pro meu esposo, eu falei pra ele: onde você deixou a chave da porta, né? Porque a porta tá trancada do quarto, eu preciso entrar. Ele: não, eu não fechei a porta do quarto. Eu falei: não, como assim não fechou a porta do quarto? A porta tá trancada. E ele falou: não, eu não mexi na porta. E detalhe, a gente morava no último andar, tá? Era um andar de 10. A gente morava no último. E aí eu falei pra ele: não, impossível, a porta tá trancada. E nisso eu chamei meu irmão. E eu não sei se vocês aqui, né, sabem aquelas portas que é aquela chave que fica meio que aberta assim, o vão, né, uma chave antiga, que se você olhar pelo buraco da fechadura, você consegue enxergar do outro lado. Era mais ou menos essa chave assim, essa fechadura. E eu lembro de chamar meu irmão. E o meu irmão vir, né, até a minha casa e falar: mas a chave tá por dentro, a chave não tá por fora. E aí ele colocou um jornalzinho assim por debaixo da porta, empurrou a chave e a chave caiu e ele puxou a chave por debaixo, né, da porta. E a gente conseguiu abrir a porta e detalhe que a porta estava trancada com 2 voltas. Eu até hoje não sei explicar como, né, que uma pessoa conseguiria trancar a porta por dentro, até porque lá em casa só tinha uma chave dessa porta. Então até hoje, assim, eu não sei explicar como que trancou por dentro dessa porta. Não tinha como a pessoa trancar e pular a janela, porque era no último andar, então era impossível. E também não tinha como a pessoa ter trancado a porta, sabe? Enfim, é bem assustador. Depois, né, eu passei 2 anos nesse apartamento, passando por vários momentos ali, que depois eu vou relatar mais aqui pra vocês. Quando eu resolvi sair do apartamento, né, que já não tava dando mais pra mim, tava um ambiente muito pesado, muito carregado, eu já sentia muitas coisas, eu via vozes, eu via vultos. Decidi entregar o apartamento e depois eu descobri que essa mulher, né, que tinha me alugado, né, esse apartamento, ela frequentava, né, um centro de Umbanda e ela fazia trabalhos ali dentro, parece que ela tinha enterrado algum trabalho ali dentro e ela fazia, né, para o mal, não pro bem, né, e por isso que eu presenciei e vi muitas coisas naquele apartamento.